Hello, my dear students. Today we are talking about literary genre biography. We will go and study two biographies. The first is about Sebastião Salgado, a photographer, and the other about Machado de Assis. Okay? You can open your book in the page 119. Você pode. Então, o que a teacher falou aqui? Hoje nós vamos estudar o gênero literário biografia, tá? Nós vamos ver a biografia de duas pessoas específicas. São dois brasileiros, né? Um é o Sebastião Salgado, ele é um fotógrafo, e o outro é a biografia do Machado de Assis, grande gênio literário da literatura brasileira. Então, a nossa aula hoje, ela é uma revisão para nossa avaliação bimestral, tá? Nossa avaliação final. E hoje nós não teremos atividade para casa, mas vai ter aí essa revisão onde vocês devem estudar esses textos, ter atenção a respeito deles, porque o conteúdo do segundo ano é tão simplesmente interpretação textual. Então, pessoal, como eu havia falado, nós vamos falar sobre a biografia do Sebastião Salgado, certo? É uma retrospectiva. Sebastião Salgado Retrospective Exhibition. Powerful Images by Brazilian Photography. Powerful black and white images by one of the world's most important photographs are going on show in London. Sebastião Salgado was born in Aimorés, in the state of Minas Gerais, Brazil, in 1944. He abandoned his career as an economist and switched to photography in 1973. Over the last 40 years, he has traveled the world from the shipbreaking yards of Bangladesh to the frozen wasteland of Arctic. Certo? Essa é a biografia dele em inglês. Vamos fazer aqui a leitura em português, tá? Para dar uma ajuda a vocês na compreensão. Existem algumas palavras aqui que eu gosto de ressaltar, que são bem importantes e vocês já devem conhecê-las, certo? Quando ele fala aqui, was born. Was born é ele nasceu, certo? Ele nasceu onde, né? Aimorés, no estado de Minas Gerais, e a data. A idade dele, quando ele começou a viajar pelo mundo, né? Ele tinha a idade de 44 anos. Hoje ele é o quê? Most important photographs. Hoje ele é um importante fotógrafo. Antes disso, né? He's abandoned. Ele abandonou uma carreira que ele já tinha à época. Era uma carreira de economist, certo? Uma carreira de economista. Então, vamos lá. Aí aqui nós temos a tradução. Exposição retrospectiva Sebastião Salgado. Imagens poderosas do fotógrafo brasileiro. Imagens poderosas em preto e branco. Bem interessante também ver essa questão aqui, né? Que era uma característica, né? Black and white photographs. Fotografias em preto e branco. De um dos fotógrafos mais importantes do mundo, certo? Não reconhecidos apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Serão exibidas em Londres. Sebastião Salgado nasceu em Aimorés, no estado de Minas Gerais, em 1944. Abandonou a carreira de economista e mudou para a fotografia, né, em 1973. Nos últimos 40 anos, ele viajou o mundo a partir dos estaleiros de Bangladesh para terras desertas e congeladas do Ártico. Então, ele viajou o mundo aí fazendo cliques em preto e branco. Então, pessoal, basicamente, eu preciso que vocês estudem, certo, essa biografia, esse texto,
para poderem fazer uma boa prova. Também nós temos aqui uma biografia importante, certo? O gênero literário, então, que a gente está estudando é biografia, e aí eu preciso que vocês tenham uma devoção, uma dedicação ao estudo desse gênero, tá? Então, aqui é a biografia do Machado de Assis, muito conhecido entre todos nós, né? Um grande literário. Então, vamos ver o que o texto vai falar sobre ele aqui. He was born in June 21, in 1839, em Morro do Livramento, a marginalized region of Rio de Janeiro. Poor descendant of slavers, stroller and epileptic, he left home at the age 16. When he started working in newspaper in the capital of Rio de Janeiro as an appurtenance typographer. At work, he met Manuel Antônio de Almeida, author of Memories of a Militia Sergeant. This personal partnership was of great influence of Machado, who has since continued to work for newspapers in various ways, where he had the opportunity to write chronicles, which began in the form of reviews of the Senate debates and later on costumes of the time, which generated over 40-year career, more than 600 texts on 19th century. Carioca Society. Então, essa aqui é uma pequena parte da biografia do Machado de Assis. Nós temos também algumas coisas bem interessantes, certo? Mais uma vez, essa questão aqui do nascimento, was born, quando ele nasceu, tá? Quando e onde? Quando ele nasceu? Em junho, dia 21 de junho de 1893, onde? No Morro do Livramento, certo? Outra coisa importante, né? O Machado de Assis, ele era descendente de escravos, então ele tinha a pele mais escura, né? Ele também tinha problema com epilepsia e ele teve a oportunidade de começar a trabalhar aos 16 anos, tá? Ele saiu de casa, ó. He left home at age 16. Ele saiu de casa, né? Foi embora de casa aos 16 anos, muito novinho, e começou a trabalhar em um jornal, a newspaper, in the capital of Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Né? E ele conheceu também um autor bem conhecido na nossa literatura brasileira, que é o Manuel Antônio de Almeida, autor de As Memórias de um Sargento de Milícia. Certo? Então, essa pessoa, o Manuel Antônio de Almeida, ele foi muito importante na carreira do Machado de Assis porque ele deu oportunidades profissionais a ele. Então, ele começou, né, trabalhando nas edições do jornal e depois ele recebeu a oportunidade de to write chronicles, né, de escrever crônicas, tá certo? E aí, a partir dessa questão, né, ele escreveu mais de 600 textos para esse jornal, né, não só para esse jornal, mas também textos diversos, né, isso durante o século XIX, e ele contemplou aí, então, a sociedade carioca com as suas obras literárias. Ao pé da letra, nós temos, né, a tradução aqui literal. Quero que vocês prestem bastante atenção nessas informações que nós fomos grifando aqui, tá? Elas são bem importantes para vocês, mas também vamos dar uma olhadinha rápida aqui na tradução da biografia. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, região marginalizada do Rio de Janeiro. Até hoje, né, gente? A gente conhece aí o Morro do Livramento como uma comunidade que necessita de um pouco mais de assistência. Ele pobre, descendente de escravos, gago e epiléptico. Saiu de casa aos 16 anos, quando começou a trabalhar em jornais da capital carioca,
como aprendiz de tipógrafo. No trabalho, ele conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícia, e essa parceria profissional teve grande influência para Machado, que desde então continuou a trabalhar para jornais de diversas formas, onde teve a oportunidade de escrever crônicas, que começaram na forma de resenhas dos debates do Senado e posteriormente dos costumes do seu tempo, né? Que gerou, ao longo de 40 anos de carreira, mais de 600 textos sobre a sociedade carioca. Oitocentista, certo? Que é exatamente a sociedade carioca do século XIX. Então fica por aqui nossa aula curtinha mesmo, certo? Apenas uma revisão para vocês pegarem esses textos e estudarem com afinco para fazer uma excelente prova.